O Buy and Hold é uma das estratégias mais conhecidas na Bolsa de Valores, mas será que ela é uma das melhores opções? Quais as vantagens e as desvantagens de investir com essa estratégia? Essas são algumas das principais dúvidas dos investidores e para quem ainda não conhece o Buy and Hold e quer saber mais, nesse vídeo aqui eu vou ajudar vocês a entender exatamente qual que é a estratégia do Buy and Hold, quais as vantagens e as desvantagens, os erros que alguns investidores cometem quando investem nessa estratégia, quais os cuidados ao investir nessa estratégia, e tudo isso vai ajudar vocês a decidir se vale a pena ou não seguir a estratégia do Buy and Hold. E antes de nós ir para o conteúdo, eu já peço para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E o que seria então o Buy and Hold? Traduzindo, o Buy and Hold para o português significa comprar e segurar. Isso quer dizer então que o princípio básico dessa estratégia é comprar ativos e segurar para o longo prazo. Mas aí que acontece muita confusão. Muitas pessoas pensam que é comprar para nunca mais se desfazer desse ativo. E não é exatamente isso. Nós temos grandes investidores na Bolsa de Valores conhecidos aqui no Brasil e no mundo que seguem essa estratégia. O maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, ele segue a estratégia do Buy and Hold e da mesma forma o Luiz Barsi segue com uma ideia um pouco diferente, mas que também se mostrou muito positiva, até porque ele é o maior investidor pessoa física do Brasil. E existem vários outros investidores que seguem essa mesma filosofia. Então, como eu falei, a ideia do Buy and Hold é comprar e segurar para o longo prazo. Mas o que seria esse longo prazo? Não existe exatamente um período que é necessário segurar uma ação para ser considerado longo prazo. Um período de menos de um ano é considerado curto prazo, de médio prazo é de 1 a 5 anos mais ou menos, alguns dizem que até 10 anos, mas eu acho que até 5 anos é considerado médio prazo e a partir daí já é considerado longo prazo. Então quem investe para mais de 5 anos está investindo no longo prazo e essa é a ideia do Buy and Hold. Só que muitas pessoas acreditam que o Buy and Hold é comprar uma ação para nunca mais se desfazer dela e não é exatamente isso. A ideia do Buy and Hold é buscar empresas que têm bons fundamentos e que seus negócios vão perpetuar por vários anos. Essa é a ideia do longo prazo. Comprar um ativo que o negócio vai continuar crescendo e vai existir 20, 30 anos. Só que nem sempre o investidor vai acertar o investimento. E esse aqui é o grande problema que alguns investidores acabam enfrentando. Eles compram os ativos com a ideia de seguir a estratégia do Buy and Hold e aí, por exemplo, uma empresa que eles analisaram, acharam que era boa, ou por uma análise errada, ou porque a empresa passou por algum problema e perdeu boa parte desses fundamentos, ela acabou se tornando um negócio ruim. E aí os investidores, por ter essa visão do Buy and Hold de investir para o longo prazo, eles seguram um ativo ruim só porque a ideia é ficar para sempre com o ativo. Não é isso que o investidor precisa fazer. Ele precisa sim estudar a empresa, olhar para os fundamentos dela, analisar se esse setor ele vai continuar perpetuando para o longo prazo, se é um setor que tem as características para ser útil daqui a 20, 30 anos, mas não se deve ficar segurando uma ação só porque a estratégia é o longo prazo. Se a empresa se mostrar um problema, ela começar a perder os fundamentos, o setor ser ameaçado por inovações, não faz sentido segurar essa ação só para dizer que é um holder, como os investidores do Buy and Hold se consideram. A ideia do Buy and Hold é investir para colher os frutos daqui a vários anos, mas não segurar um ativo ruim. Então vai acontecer que ao longo dos anos, alguns ativos o investidor vai se desfazendo porque perdeu os fundamentos, teve algum problema ou surgiu empresas melhores. Na hora de estudar a empresa, olhar para o longo prazo, mas se acontecer algum problema, a empresa perder os fundamentos, o investidor pode se desfazer daquele ativo e colocar um outro com a estratégia de longo prazo, mas não deixar de fazer isso só porque tem a ideia de que precisa segurar essa ação para o longo prazo. Então isso é um dos pontos muito importantes que muita gente acaba se perdendo. Outro ponto muito importante é o rebalanceamento. Quando o investidor ele investe para o longo prazo, ele vai formar uma carteira com vários ativos e ele vai definir um percentual para cada um deles. O que acontece na maioria das vezes? O investidor ele vai acertar alguns ativos que vão valorizar muito, alguns ativos podem valorizar um pouco, outros ativos podem não valorizar
ou até desvalorizar. E o que vai acontecer é que vai desbalancear então essa proporção de cada ativo na carteira. Então, por exemplo, se você tivesse 10 ações na carteira, cada uma com 10%, e aí uma ação sobe muito e ela passa a ter 20% da tua carteira, e outra ação chega a cair, então ela vale, por exemplo, 5%. E aí vai acontecer esse desbalanceamento. Qual é o problema da maioria dos investidores que seguem a estratégia do buy and hold? Eles costumam vender dessa ação que está com 20% da carteira para investir nessa ação que está com 5% da carteira para fazer esse rebalanceamento. Qual é o grande problema disso? Essa ação que está valendo atualmente 20% da carteira, ela pode ser uma ação muito boa que vai continuar crescendo por vários anos. E aí o investidor vendendo parte dela, ele está perdendo parte da rentabilidade que esse ativo pode trazer para ele. E colocando naquela ação que caiu para 5% da carteira, ele pode estar investindo numa ação que não vai performar. Inclusive, ela pode piorar cada vez mais e perder essa parte do investimento. E assim o investidor então está tirando de um bom investimento que ainda ia trazer uma rentabilidade, resultados muito positivos para o longo prazo, e colocando esse dinheiro em um ativo ruim que vai trazer resultados ruins. Então esse é o grande problema e que o investidor precisa tomar cuidado. Inclusive eu montei aqui uma planilha para mostrar para vocês um exemplo. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês na prática. E aqui então eu estou com as 10 ações com a maior liquidez média diária da bolsa. Eu não usei nenhum critério de qualidade dessas ações, não fiz filtro nenhum. Eu só peguei as 10 ações com maior liquidez média diária da bolsa de valores. E aí foram essas 10 aqui as ações. Inclusive a Petrobras aqui está com o código 13 e o 4. E eu não quis tirar aqui porque isso não importa, é só para trazer o exemplo para vocês. E aí eu coloquei o valor que cada uma dessas ações tinha no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então aqui está exatamente a cotação delas no dia que eu estou gravando esse vídeo. E a ideia então foi colocar um investimento de mais ou menos R$1.000 para cada uma dessas ações, o que dá então um total de R$10.000. Cada ação ela tem um preço diferente, então não tem como fazer exatamente cada investimento ficar com R$1.000, mas eu coloquei o mais próximo possível de R$1.000. Cada um desses ativos fica próximo a 10% da carteira. Como são 10 ações, 100% dividido por 10 dá 10% para cada uma dessas ações. E aqui vamos pegar e vamos alterar então o preço dessas ações. Digamos que a ação da Petrobras, com o código Petro4, essa ação valorizou para R$35. Vamos atualizar aqui. A da Vale valorizou também para R$110. A Magazine Luiza ela caiu para R$5,50. O Banco Bradesco subiu para R$25. O Itube 4 subiu para 28. A Petro 3 subiu para R$35. A B3 caiu para R$13. A Localiza caiu para R$50. O Banco do Brasil subiu para R$35 e a PetroRio caiu para R$20. Então aqui são só valores fictícios que eu inventei aqui para mostrar um exemplo para vocês. E aí, como vocês podem ver, essa porcentagem da carteira ela vai ficar totalmente desbalanceada, levando em consideração essa valorização e desvalorização das ações, que é normal de acontecer. E aí, como vocês podem ver, então, atualmente a Vale ficou com 13% da carteira, que é a maior porcentagem de todos, e a menor porcentagem então ficou com a Magazine Luiza, que ficou em 8,23%. E o que a maioria dos investidores costuma fazer então é pegar e vender uma parte das ações da Vale que valorizaram e colocar então na Magazine Luiza e no restante das outras ações que desvalorizou, para refazer esse balanceamento e cada uma ficar então com um percentual igual. Eu vejo que isso aqui é errado de se fazer. Mas também tem os investidores que eles decidem então, ao invés de comprar ações da Vale, eles param de aportar nessa ação e vão aportando nas outras ações para de novo equilibrar essa diversificação. Mas aí também o investidor ele está perdendo a oportunidade de ter um retorno melhor com as ações da Vale, porque a empresa ela pode ser boa e aí o investidor para de investir nela, mesmo que a ação vai subindo, ele só investe nas outras ações que caíram e aí ele também perde essa oportunidade de valorização. Então o que eu vejo que é interessante, que o investidor ele pode definir igualmente a diversificação, por exemplo, de 10% em cada uma das ações. Com o passar do tempo, ele vai perceber que algumas ações vão se valorizar mais, vão manter os fundamentos, outras ações vão passar por momentos difíceis ou perder os fundamentos. No caso de perder os fundamentos, o ideal é se desfazer dessas ações e colocar uma outra empresa com fundamentos melhores, ou deixar essa porcentagem da carteira diminuir. Por exemplo, aqui a Magazine Luiza
valoriza, a ação perdeu um pouco dos fundamentos, ou o setor de e-commerce está passando por um momento difícil, ao invés dele ficar investindo ali para de novo aumentar esse percentual, segura então o investimento, redefine esse percentual do investimento nessa ação. Antes o investidor tinha 10% cada um, diminui então, por exemplo, para 8% e aumenta o percentual em outras empresas que se mostraram boas, que vem mantendo os fundamentos e que vem trazendo retorno. Isso é muito variável, mas é a melhor forma de você aproveitar uma ação que está valorizando, não tirar dinheiro dela, que você está literalmente tirando da própria carne e colocando em um negócio que pode não ser tão bom. E aí, digamos que a Vale continua subindo, aí você vai ter que definir um limite que você pode ter dessa ação na carteira. Por exemplo, 20% é o máximo que eu posso ter em um ativo. E aí sim, se passar de 20%, você vende um pouco para fazer esse rebalanceamento e para diminuir essa porcentagem que essa ação tem na carteira. Porque também, se essa ação sobe demais, o risco da carteira aumenta muito nesse ativo. Quando você vê uma ação que está passando por um momento difícil, às vezes não só da empresa, mas no cenário macroeconômico, o aumento da taxa de juros influencia os resultados dessa empresa e aí a ação ela acaba sofrendo por um tempo, você precisa analisar cada caso e ver então, talvez você segure esse percentual menor e um maior numa ação que está num momento bom, mas não fique tirando sempre da ação que mais valoriza, porque aí você está diminuindo os seus resultados no longo prazo. Então esse é o grande erro que eu vejo na estratégia do buy and hold. Eu sou investidor do buy and hold e justamente a ideia que eu vejo dessa estratégia de investimento é sempre buscar ações de setores e negócios que não têm correlação. A todo momento você acompanha esses ativos, vê como eles vão performar. Se essa ação cai muito, eu cuido para não continuar investindo só nela. Então, no caso que quando uma ação cai muito, ou você se desfaz dessa ação porque ela perdeu os fundamentos, ou você para de investir e segura um percentual menor desse ativo na carteira. E a mesma coisa então para uma ação que sobe muito, tem que tomar cuidado para não ter um percentual muito grande da carteira nesse investimento, porque aí você fica com um risco muito grande de um único ativo na carteira. Precisa ter esse rebalanceamento não só dos ativos, mas também do percentual da carteira. Ações que estão com uma valorização boa e os fundamentos da empresa são bons, você pode aumentar um pouco desse percentual da carteira, e ações que estão performando mal com influências macroeconômicas que afetam essas empresas, você pode manter um percentual menor por um tempo até que esse cenário melhore. Na minha visão, essa é a melhor estratégia para o buy and hold. A parte mais importante da estratégia do buy and hold é a renda passiva que esses investimentos geram. Então, investidores como o Luiz Barsi, ele não olha tanto pro patrimônio que ele tem, ele olha mais para a renda passiva, pro pagamento de dividendos que ele recebe dessas ações. Ele tem a estratégia, por exemplo, que é investir na Petrobras. Ele busca ter 50 mil ações da Petrobras. Basicamente é isso que ele coloca como objetivo e não o valor em patrimônio. Então, pessoal, nada disso aqui representa uma recomendação de investimento. Como eu falei, esses ativos aqui eu não fiz nenhum filtro, nenhuma análise qualitativa para trazer para vocês. Eu só peguei os 10 ativos com maior liquidez média diária. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!